Fala pessoal! Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar atacante português que de repente apareceu notícia com negociações avançadas para se tornar mais um atleta do Botafogo. Estamos falando de Gonçalo Borges, 24 anos de idade, fez toda a sua carreira pelo Porto e quem sabe pode ser mais um atleta do Fogão. Vamos ver, pessoal, um monte de coisa no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB5Clichê. O link, como sempre, está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal. Números de Gonçalo Borges nessa última temporada europeia, temporada 2024-25. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 24 anos de idade, 1,84 m, atenção, uma boa estatura do atleta, estava jogando pela equipe principal do Porto nessa temporada. E como vocês estão reparando, também não estou no meu cenário habitual, nem com as vestimentas, iluminação, tudo normal do canal que vocês estão acostumados. Estou aqui diretamente do CT do Blumenau Esporte Clube. Como vocês sabem, estou aqui nessa empreitada. Então, estou improvisando. Tirei um tempinho aqui para poder gravar o vídeo para vocês, tá bom? Mas vamos lá. 38 jogos, 10 como titular. Marcou 2 gols, deu 6 assistências, 2 pré-assistências, 21 passes para finalização, 38 arremates e 29% acertaram o gol adversário. Desperdiçou a posse de bola em média 11,1 vezes a cada 90 minutos. Ganhou 9% das disputas de bola por cima, que atenção, porque é uma estatística baixa, né? Um jogador dessa estatura, da biotipia, a força que ele tem, ainda mais jogando pelo lado do campo, a gente esperava que ganhasse um pouquinho mais. Tomou 7 cartões amarelos e foi expulso uma vez o Gonçalo Borges nessa última temporada. Torcida Alvinegra, conta para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam, né, desse quadrinho, dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando ele. O nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo o uniforme oficial do Botafogo, você encontra com desconto, tá bom? Vamos seguir com o jogador, pessoal. Falar mais um pouco sobre o atual momento do Gonçalo Borges, que é um jogador formado praticamente no Clube do Porto e ficou muito tempo atuando pela equipe B, né, jogando a segunda divisão portuguesa pela equipe B do Porto. Agora, na temporada 24-25 e também na temporada anterior, ele de fato se firma como um atleta só do time principal do Porto. E nessa temporada agora, 24-25, por mais que ele tenha sido bem mais um reserva do que um titular na equipe do Porto, foi a temporada que ele mais fez jogos pela equipe portuguesa. Claro, era um jogador de elenco, não uma peça principal do time do Porto, mas por que não? Dá pra gente dizer sim que ele chega na sua melhor temporada como jogador profissional, tá bom? E será, pessoal, que essa baixa titularidade, né, vamos dizer assim, nessa temporada pode se dar por conta de lesões, parte clínica do jogador, ou é um cara saudável? Resposta para vocês verem comigo. Tem aí o histórico de lesões na tela que vocês estão vendo, né? Do jogador, e a resposta da pergunta é bem simples, sim, não. Né? Não é um jogador que se machuca bastante. Teve uma lesão no tornozelo em 2024, tirou dos gramados por 16 dias, mas assim, antes disso, depois disso, é um cara que tem estado saudável, tá bom? E agora talvez a parte mais importante do nosso vídeo, né, que a gente falar de fato sobre características, posicionamento, função dentro de campo. Afinal de contas, como é que joga esse atleta português? Bora lá. Com o mapa de movimentação, né, o mapa de calor do jogador. Peguei essa última temporada, que foi quando ele teve mais minutos em campo mesmo. Tá bom? E o Gonçalo Borges é aquele atleta de lado de campo. Beleza? Um jogador destro que tende a ficar muito mais pelo lado direito do ataque, ou seja, um atacante de pé natural, como a gente fala, que é um destro pelo lado do campo. É um jogador de boa estatura, 1,84 m. Ele também tem uma biotipia de força, é um cara forte, não é um cara magrinho e alto somente, é um cara que tem força física, sabe usar o corpo e explora muito isso nas suas jogadas. Aquele atleta que recebe a bola, costuma normalmente dar o tapa para o fundo do campo para buscar um cruzamento para os seus companheiros. É um cara que tem o uso do pé esquerdo? Tem também, não é o cara cego na canhota, mas ele tende a puxar mais para o lado direito e fazer jogadas de fundo de campo do que necessariamente de finalização. Não é um jogador com muitos gols na carreira,
A gente vai ver isso daqui a pouco, ou seja, é um cara que não tem a finalização tão apurada assim, muitas vezes dá até um chute um tanto quanto bizonhos, principalmente quando vem pelo pé trocado, tá bom? Quando ele traz para dentro pro chute, ele não tem uma grande assertividade assim, mas é um cara que tem que evoluir nesse sentido. Mas a parte de força física, velocidade, tudo isso ele vai entregar. Não tem sido surpresa, né? O Botafogo tem trazido muitos atletas nesse perfil, jogadores grandes, com força física e velocidade. O Gonçalo Borges vai ser mais um cara com esse perfil, tá bom? Já deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. E antes de eu dar minha opinião, né, falar o que eu acho, afinal de contas, sobre esse jogador, vamos ver como é que foram as suas outras temporadas pelo Porto? Bora lá. Histórico na carreira, as últimas 4 temporadas dele como atleta profissional, isso aqui são praticamente todas as suas temporadas, né? Jogando por equipes profissionais, que no caso foi só o Porto. Em alguns momentos ele atuou pela equipe B do Porto, na segunda divisão, como por exemplo, na temporada 2021 ele jogou só pelo Porto B, 32 jogos, 15 como titular, 1 gol, 2 assistências. Na temporada 21-22 ele faz quase toda a temporada pelo Porto B também, mas chega a fazer alguns jogos pela equipe principal, totalizando 30 partidas, 25 como titular, com 5 gols e 4 assistências. Aí vem a temporada 22-23, aqui ao contrário, ele joga um pouco pelo Porto B, mas faz a maioria dos jogos pelo Porto principal. 37 jogos, 17 como titular, 5 gols, 2 assistências. Vem a temporada anterior, a que nós vimos no vídeo, no começo, né? Ele faz toda ela pelo Porto principal. 28 jogos, 2 como titular, não marca nenhum gol e dá apenas 2 assistências. Então, assim, um atleta que quando esteve principalmente pela equipe B do Porto, era um cara de bom nível na Série B portuguesa, que é uma liga bem fraca, né? A gente precisa pontuar. Isso, e nas vezes que esteve no Porto, principalmente as últimas 2 temporadas na primeira divisão portuguesa, jogou, mas nunca chegou a ser um cara assim titular mesmo da equipe do Porto, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação Gonçalo Borges chegando ao Botafogo? Bem, pessoal, todo mundo viu na Copa do Mundo de Clubes que o Porto é uma equipe europeia, tradicional, mas também não tá assim naquela qualidade técnica tão acima da média pra gente chegar e falar, pô, um reserva do Porto deita no futebol brasileiro. Não é bem assim, tá bom? Um cara que não vinha conseguindo ter tanta sequência na equipe do Porto. Entretanto, contudo, todavia, é um jogador ainda com uma boa idade, 24 anos de idade, que tem aquela biotipia, aquela característica que o departamento de mercado do Botafogo tem buscado nos últimos anos. Não acho que é um cara que chega para mudar o nível do time do Botafogo. Sinceramente, eu não sei nem se chega para ser um titular do Botafogo, mas você tem no elenco um cara com uma experiência europeia, um cara com essa qualidade física, velocidade, um cara que tem ainda margem de evolução, acho que pode ajudar. Então hoje é um cara que chega para compor o elenco do Botafogo, mas eu vou classificar como uma aposta interessante que o Botafogo está fazendo, porque é um cara que tem margem de evolução e tem algumas características físicas, táticas ali que eu acho que podem ajudar, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gostou dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!